Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Hoje eu quero começar o programa abordando um fato ocorrido comigo no último sábado, quando eu me deslocava de Eunápolis a Itabuna e faço esse percurso todas as semanas em função de que eu trabalho uma semana em Eunápolis, uma semana em Itabuna. E às 19 horas e 10 minutos mais ou menos, eu trafegando com minha moto pela BR-101, num trecho extenso e largo, me deparei com um motoqueiro que, numa manobra brusca, inesperada, negligenciou, fazendo com que, inevitavelmente, nós tivéssemos uma colisão frontal. Estava na outra moto um casal que saiu muito prejudicado, fisicamente falando, muito prejudicado, com escoriações e fraturas expostas. E eu, por conta de estar usando equipamentos de segurança, né, eu acabei tendo complicações exclusivamente internas, em função de que os órgãos, quando há esse tipo de acidente, é inevitável que rins, enfim, né, pâncreas, tudo mexe lá por dentro, e aí as dores não são pequenas, mas as coisas estão se arrumando. Creio que daqui mais uns 2 a 3 dias a gente já esteja 100%. Mas é um negócio horrível, acidente de moto, horrível. Não é o primeiro, esse é o 7º. Já tive 7 acidentes de moto. Né? Embora eu reconheça como da minha responsabilidade era apenas 1. 6 eu fui vítima de atropelo ou de pessoas que me acidentam. Mas moto é um veículo extremamente perigoso e eu tenho essa consciência, e mesmo com essa consciência, estou aqui falando que já tive 7 acidentes. Eu tenho alguns procedimentos e dentre eles eu tive que repaginar, e talvez por isso é que eu tenha sofrido esse acidente. É de viajar à noite. Normalmente eu não viajava à noite. Eu tinha uma opção de viajar somente pelo dia. E normalmente isto por conta de uma visibilidade muito mais ampla. A gente pilotando numa rodovia durante o dia, a gente tem uma visibilidade de 4, 5 quilômetros. Ou seja, 4 ou 5 mil metros, enquanto que pela noite a nossa visibilidade é de 50 metros, no máximo 100 metros. E há uma inquietude dos animais silvestres que colocam uma vulnerabilidade maior na viagem. Além dos veículos que sempre trafegam com faróis altos, o que ofusca a sua visão. Então à noite eu sempre evitei viajar, sempre evitei. Acho que das mais de 1000 viagens que eu já fiz com moto, devo ter umas 2 ou 3 vezes no máximo, e a última foi no sábado passado. Então eu sempre oriento os meus amigos motociclistas que evitem viajar à noite. Não viaje chovendo por conta da falta de aderência do veículo ao asfalto. Não passo de 80. Muito raramente eu passo de 80 quilometragem numa viagem. Não bebo. Obedeço a sinalização. E sempre que eu viajo, ainda quando é para Eunápolis, 220 quilômetros, eu sempre faço um check-up na moto. E toda semana eu estou fazendo, com o meu querido amigo Cinquentinha na Mangabinha, uma revisão da moto, porque eu não viajo sem observar todas as necessidades técnicas e mecânicas para uma viagem tranquila. Então eu tenho todo um procedimento de cuidado por ter consciência de que a moto é um veículo perigoso. Mesmo assim, eu não consegui me livrar, no último sábado, da negligência de um motoqueiro. Foi uma situação extremamente terrível, terrível. Eu e eles, né, o casal, nós acabamos dando uma sorte enorme, porque passava, no momento ali do acidente, uma van carregando consigo 12 enfermeiras e enfermeiros que acabaram dando os primeiros socorros que aliviaram bastante as consequências daquele sinistro. Além de outras situações, o médico Kleber também estava passando, enfim. Então, o que eu quero dizer com tudo isso no início do programa, é que nós devemos ter todo o cuidado possível, não somente com moto, mas com veículo também. A estrada é muito perigosa. Eu sou apaixonado por moto. Vocês não imaginam como é que eu me sinto pilotando a moto na BR. E olha que eu conheço a Bahia quase toda. Eu estava numa viagem programada agora para fevereiro, indo para Uruguai, Argentina e Paraguai de moto. Comprei uma moto, uma 650 da Honda, exclusivamente para fazer essa viagem. Desisti. Minha viagem agora vai ser Salvador. O máximo que eu vou poder ir é entre rios, 700 quilômetros e tal, mas
vou evitar viagens longas e vou estar mais cuidadoso. Mas eu faço uso dessa minha declaração, desse meu testemunho aqui, para falar para você que tem moto. Tenha muito cuidado, querido. Tenha muito cuidado. Você que tem moto, não viaje à noite. Não beba, sob hipótese nenhuma, porque não há combinação direção com alcoolismo. Não passe de 80, porque até 80 a gente tem controle da máquina. Depois de 80 não tem como segurar a moto. E é muito complicado, sabe? E não viaje chovendo. E sempre que viajar, em viagens acima de 30, 50 quilômetros, faça uma revisão na moto, procure saber como é que estão os freios da moto, dianteiro e traseiro, como é que está a mecânica da moto, porque agindo dessa forma, com certeza absoluta, você não vai ser submetido a essa situação sinistra a que me fiz ser vítima no último sábado. Eu tenho mantido contato com o pessoal da família, as informações que eu tenho é que o casal está bem, a senhora não está mais hospitalizada, saiu ontem do hospital, mas graças a Deus mais um livramento, né? E é a vida que segue, tá bom? Então fica aqui nesse início de programa esse meu aconselhamento para você que tem moto. Cuidado redobrado, muita atenção. Inclusive o doutor José Henrique, do Hospital de Base, ele me deu a informação de que em média são 8 acidentes de moto por dia em Itabuna. No momento que eu estava sendo medicado e passando pelos procedimentos de raio-x, tomografia, vários exames, no que eu estava passando pelo corredor, estava indo uma pessoa morta, né, num acidente de moto agora sábado. Então, foi lá, saiu da cirurgia, infelizmente, não resistiu. Então é preciso muita cautela, muito cuidado, tá bom, gente? Olha, nós vamos a um breve intervalo e logo em seguida a gente vai bater um papo com uma personalidade muito conhecida aqui na região do Cacau, que está tentando aí quebrar um elo, está tentando fazer história naquilo que a gente imagina que será uma estrada complicada para ser percorrida, mas perseverança é que dimensiona até onde a pessoa é forte ou fraca. A gente vai bater um papo com essa figura logo depois do comercial, que é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Olha, Itabuna é uma cidade sui generis, diferentemente, creio que da absoluta maioria das cidades brasileiras, Itabuna tem situações que deixam a gente de queixo caído no processo eleitoral. A gente chega a ficar perplexo diante de alguns resultados das urnas, porque as apostas não apontavam aquele direcionamento. Já tivemos situações aqui de candidato com quase 60% na semana da eleição. E
perdeu para quem tinha 17. Itabuna tem também um histórico de nunca reeleger prefeito. São 113 anos de emancipação política e administrativa sem sequer um só prefeito reeleito. Já tivemos situações como o de Fernando Gomes, que foi prefeito 5 vezes, mas nenhuma reeleição, sempre em eleições alternadas. Outro fator também, assim, tipo inusitado em Itabuna, é que a cidade nunca elegeu o candidato que começa a eleição liderando as pesquisas. Já tivemos várias situações de, no começo desse processo, o político ser considerado como imbatível, mas no meio do percurso ele cai bastante. Já tivemos situação também de prefeiturável, preponderante, disputando ali voto a voto, que desistiu faltando 2 dias para a eleição, para apoiar alguém que perdeu a eleição também. Já tivemos várias situações de candidatos na semana da eleição que saíram do 3º lugar nas pesquisas para vencê-las. Então Itabuna é diferente. Itabuna não está no mapa daquilo que a gente pode compreender como lógico no histórico dos resultados eleitorais. Que normalmente quando uma pesquisa aponta um favoritismo para determinado candidato, faltando, por exemplo, 2, 3 meses para essa eleição, a disputa vai ser se aquele candidato vai ganhar de mais ou de menos. Mas normalmente as pesquisas não falham quando há uma vantagem, né, preponderante na disputa. Como eu citei aqui, já teve situação de candidato com quase 60%, que perdeu para quem tinha 17% na semana da eleição. Então, normalmente, quando estão faltando 2, 3 meses para a eleição e o candidato está lá com 50%, o que vai se saber depois de abertas as urnas e computados os votos é se a vitória foi acachapante ou se foi uma vitória simples. Mas, inevitavelmente, ela ocorrerá. Itabuna é diferente. Itabuna está fora de qualquer lógica, de qualquer prognóstico. Quando você menos espera, aí tem um vereador que se elege prefeito quando ninguém esperava que ele fosse eleito. Tem um prefeito que desenvolveu um excepcional trabalho, né? Nós temos inclusive alguns que foram muito bons, mas que na hora de uma disputa para a renovação do mandato, a população diz não, ele acaba perdendo, e por conta deste fato, Itabuna nunca reelegeu ninguém. Na atual situação, existem coisas que não são explicáveis, porque nós temos partidos que têm, eu vou citar aqui o Republicano. O Republicano tem, a princípio, 3 candidatos, ou 3 pretendentes, né? Tem oficialmente o Dr. Isaac Neri, que inclusive foi candidato a deputado federal pelo partido, uma votação expressiva, mas há um imbróglio interno que parece ter ele como um candidato não aceitável na legenda. Lá tem também o Dinailton Oliveira, ex-presidente da OAB, que pretende ser candidato, mas que creio também terá dificuldade. E tentou ser candidato pelo Republicano, o pastor Elias, que já desistiu, é candidato pelo AGI, antigo PTC. Então o Republicano tinha 3 candidatos, com possibilidade de não ter candidato majoritário, porque é uma negociação, uma articulação está em andamento, uma possibilidade que é grande do partido apoiar a reeleição do atual prefeito, o Augusto Castro. Então o partido que tinha 3 candidatos pode acabar não tendo nenhum, tendo que apoiar um candidato do PSD a prefeito. O PT, que é uma federação junto com o PCdoB e o PV, é outro imbróglio. Existe nessa federação um indivíduo, né, que não sei por que está solto ainda, devia estar preso, que é o chamado Geraldo Cabeça de Pitu, que insiste em ser candidato. Mas não há na Bahia nenhum deputado federal ou estadual do PT que o esteja apoiando. Não há nenhum dirigente estadual ou nacional do PT que tenha declarado apoio à eleição do Geraldo. Muito pelo contrário. Eu diria que quase a unanimidade do PT, mas a unanimidade do PCdoB e do PV declaram de maneira muito explícita apoio à reeleição do prefeito Augusto Castro. Então é uma situação que está complicada, internamente falando, e o interessante, meu querido, é que eu passei 20 anos sendo atazanado, satanizado pelos petistas, porque eu chamava Geraldo Cabeça de Pitu. E recentemente houve um evento do PT
em que quase 100% da Câmara lotada de petista, em coro chamava ele de cabeça de pitu. Olha a ironia, cara. Olha, os caras que me infernizavam, porque eu chamava o então líder Geraldo de cabeça de pitu, é que estavam ali chamando ele de Geraldo Cabeça de Pitu. Olha só a ironia. Então nós temos no PDT a suposta candidatura do Capitão Azevedo, e quando eu falo suposto, é que ele não seja candidato, porque ele insiste que será candidato. Mas já se tem aí uma suspeita de que o PDT não deverá abrigá-lo, tanto que ele está procurando aí União Brasil, que por sua vez absolveu aí a filiação da delegada Lisdeli Nobre, que saiu do Rede, federalizado com o PSOL, para uma suposta candidatura majoritária no União Brasil. Nós temos também no PL uma candidatura do Chico França, que está precisando ser emplacada. Dizem que o ex-presidente Jair Bolsonaro virá a Itabuna em março, que deverá alavancar aí percentuais consideráveis na pesquisa favorável ao Chico França, engenheiro tecnicamente preparado para ser prefeito de Itabuna. O atual vice-prefeito Edson Guinho, do União Brasil, ele surfou bem na eleição passada. Foi o candidato a deputado federal mais votado da cidade. Só que desidratou. Ele decaiu muito, né? Saiu do circuito. E creio que hoje ele não tenha esse potencial de competição, tanto que espera-se, inclusive, que ele perca a hegemonia do partido, né? Do União Brasil, que deve, pelo menos especula-se, abrigar o Pancadinha, porque o Pancadinha, que lidera, ou até liderava há pouco tempo as pesquisas, ele que foi vereador, eleito deputado estadual, o Pancadinha, ele está no Partido Solidariedade, que não é federalizado, mas que também não obteve o número mínimo para ter direito a tempo de rádio e televisão, consequentemente participar de debate no rádio e da televisão. Então, no Solidariedade, Pancadinha será um candidato fictício. Sabe um Umbigo de Freira? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Porque candidato majoritário, sem tempo de rádio e televisão em Itabuna e sem recursos financeiros de campanha, ele deixa de ser competitivo, por mais que seja da vontade da população, porque a população será infestada de informações dos demais concorrentes. Então, Pancadinha no Solidariedade deixa de ser competitivo, mas para ir para a União Brasil, aí também é um complicador, porque ele perde o mandato, porque na verdade o partido não pertence a ele, o mandato não pertence a ele, pertence ao partido. O partido só não é dono do político executivo, mas todos os políticos com ocupação de cargo legislativo, o partido é que detém o poder do mandato, né? Senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, porque eles não são eleitos com suas votações próprias, eles dependem de correligionários para atingirem ali o mínimo do coeficiente eleitoral e assim ser eleito, e muitas vezes eleito como o menos votado, e este foi o caso do Pancadinha, deputado estadual entre os 63 menos votado. Então ele dependeu dos outros candidatos de solidariedade. Os dois suplentes dele, o pastor Tom e o Geilson, ex-deputado estadual, ele de Feira de Santana, já estão na espreita e até já declararam que não vão aceitar a saída do Pancadinha para outro partido sem que ele não perca o mandato. Ocorre que se o Pancadinha sai de Solidariedade, ele perde a filiação partidária, mas não perde o mandato. Uma vez eleito prefeito, ele passa a ser prefeito. Então aquele mandato que é do partido vai ser ocupado pelo pastor Tony. Então ele vai no risco. Ele sai do partido, ele perde o partido, mas não perde o direito de ser candidato pela União Brasil. É um negócio meio complicado, mas é o que diz a legislação eleitoral. Ao sair do Solidariedade, vai haver um processo, comissão de ética, em obediência à própria lei eleitoral, resultará fatalmente na sua perda partidária, de filiação partidária. E acabará também perdendo o mandato. Então é um risco. Ele pode perder o mandato de deputado, não perdendo o poder de concorrer pelo União Brasil, e aí se ele perder para prefeito, ele já tinha perdido o mandato de deputado, acabará ficando sem o mandato eletivo. É um risco que ele vai correr, não cremos que ele terá coragem de uma aventura dentro desse contexto. Sobrou pouca coisa numa discussão
de avaliação dentre os possíveis prefeituráveis competitivos. Mas nós temos o MDB. O MDB que está aí de braços abertos para receber um dos políticos mais corruptos da história da Bahia, que é o Geraldo Cabeça de Pitu. E fora isso, restou o quê? PP, Partido Progressista. Um partido médio, ou seja, não é um partido grande, não é um partido pequeno, é um partido com história, inclusive nas eleições de Itabuna, sempre colocando ali candidaturas majoritárias, seja como titular, seja como vice, mas sempre com inserções, sempre elegendo vereadores, partido com um protagonismo muito intenso em Itabuna, e que agora estava dentro de um contexto, uma perspectiva assim de não ter candidatura majoritária. Mas de repente aparece Frederico Vesper, né? O meu querido amigo Fred. Fred, que é demasiadamente conhecido na região, tem inserções sociais, governamentais, políticas, não é de agora, uma experiência vasta, inclusive com assessoramento de mandatos, de políticos, enfim. E de repente creio que o Vesper, Fred observando os acontecimentos, deve ter imaginado por que o PP vai ficar fora do processo. Porque o PP é um partido grande em Itabuna, com história fabulosa em Itabuna, com protagonismo consistente em quase todas as eleições, vai ficar de fora desse processo. E aí, de maneira ousada, está colocando o nome para avaliação da população. E é nesse contexto que a gente vai bater um papo com o Fred, para saber de Fred se essa candidatura dele é uma candidatura para valer, é um laboratório, é um fator de pesquisa para ver até onde pode ir, se é uma candidatura tipo assim, taxativa, ou seja, começo, meio e fim, em que pé está essa pretensão do Fred como prefeiturável em Itabuna. Aqui a gente saúda com o nosso bom dia, meu querido Fred. Bom dia, meu amigo Val Cabral, bom dia ao povo de Itabuna, de forma especial aos meus vizinhos do bairro Lomanto. Sou morador do bairro Lomanto, comunidade aquela que me acolheu há alguns anos atrás, e eu quero aqui iniciar parabenizando a você, Val. E fica até complicado a gente fazer algum comentário político depois de uma avaliação como essa. Você apresenta nomes de pessoas que têm a possibilidade de concorrer à prefeitura, né, sendo pré-candidato a prefeito, como eu também sou pré-candidato a prefeito da cidade de Itabuna. Cidade essa que tem uma característica, como você acabou de fazer, uma análise bem profunda, né? Um exame, na verdade, bem profundo. Você traz, na verdade, uma realidade do que é a política de Itabuna. Itabuna é uma cidade altamente diferenciada. A gente nunca tem, dentro desse contexto, nessa relação, no início, uma visão geral do que vai acontecer, onde é que cada candidato vai ter a possibilidade de chegar. E dentro dessa visão, nessa linha de pensamento, como você também traz essa ideia, eu sempre estou dizendo que os últimos terão possibilidade de ser o primeiro. Eu estou saindo aí por último, né? Colocando nessa relação de possibilidade de pré-candidatura. Você acabou de fazer um pouco da explanação do que é o Partido Progressista, um partido de centrão, um partido que me acolheu há muitos anos atrás, que tive a oportunidade de passar por uma escola de líderes, porque o PP, o Partido Progressista, tem uma função de resolução e trabalhou sempre com a possibilidade de a gente ter acesso às 3 esferas, seja municipal, seja estadual, seja federal. Nós temos hoje o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é um dos nossos líderes, né, a nível nacional, que tanto vem desempenhando um bom trabalho e procurando ajudar o nosso país. A nossa relação com o ex-governador Rui Costa não foi diferente. Tivemos a oportunidade do nosso grande líder, João Leão, passar por secretarias e ações importantes no governo PT. Iniciamos lá atrás, com o Rui, com 4% das pesquisas, quando João Leão foi convidado para deixar de cumprir o mandato de deputado federal, como assim ele sempre fez,
para assumir aquela responsabilidade de assumir durante 2 mandatos como vice-governador, que assumiu um papel de cuidar do povo baiano. E Itabuna não podia ser diferente. O Partido Progressista sempre teve uma posição atuante também. Eu quero aqui agradecer sempre o desempenho desse trabalho de execução com o partido aqui. Dificilmente você vai falar do PP e vai esquecer de Roberto Minazasso. Você vai esquecer de Neto Badaró. Durante toda essa caminhada e durante todo esse período, eu tive algumas experiências e participei também na relação prática. Eu fui assessor de vereador, eu fui assessor de deputado estadual, eu fui assessor de deputado federal. Conseguimos construir um projeto de um mandato de deputado federal, com Raimundo Veloso, na cidade de Ilhéus. Tivemos a oportunidade de participar também nessa relação de crescimento e ficou na história de Ilhéus e região a gente poder também ter uma deputada estadual. E assim fizemos, colaboramos com esse projeto, porque a nossa visão era uma visão um pouco mais ampliada, não só pensando em Ilhéus, não só pensando em Itabuna, mas pensando em toda a região, Val. E é importante a gente destacar de que nós precisamos ter a nossa representatividade, não só que seja só da região, mas que tenham pessoas que tenham um compromisso com a nossa região. E eu te digo isso porque hoje eu sou assessor do deputado estadual Eduardo Salles, ex-secretário de Agricultura, ex-líder na Assembleia Legislativa como deputado estadual, líder que foi do PP. Então, tudo isso nos fez parar para que a gente tivesse possibilidade de avaliar, fazer uma análise friamente e observar que nós tínhamos possibilidade, com toda a experiência que nós adquirimos, eu tenho uma vida com o PP, com o Partido Progressista. Claro e evidente que eu não sou o único pré-candidato a prefeito de Itabuna. Nós temos, e inclusive eu tenho incentivado que o próprio Roberto Minazasso possa ser pré-candidato, que o Neto Badaró possa ser pré-candidato também a prefeito. É uma discussão, o processo é democrático, e eu penso que nós temos o dever e a responsabilidade, até como cidadão, de assumir essa parcela de contribuição, saindo inclusive da zona de conforto. Eu sempre efetuei essa atividade nos bastidores, no processo de articulação política, fazendo um levantamento de alguns nomes de pessoas que teriam possibilidade de disputar uma eleição na majoritária, para vice, ou até mesmo na proporcional. E graças a Deus, Val, nós tivemos assim um desempenho regional. E temos o partido com alguns prefeitos filiados e prefeitos com mandato que são referências aqui na nossa região. E aí eu posso trazer como destaque o Tiago de Dejaí, lá de Una, podemos trazer Dona Maria, que fez um excelente trabalho e vem fazendo um excelente trabalho em Piauí. Nós temos Gracinha, que foi prefeita de Maraú, e assim sucessivamente, né? Prefeito de Apuarema, Rogério, e outros prefeitos. E nós temos uma relação de parceria, e aqui eu quero destacar o trabalho de Valete, que é do PSD, mas uma pessoa que sempre teve uma relação de convivência, e nós sempre estivemos com o nosso gabinete de portas abertas lá em Salvador para atender. Essa é a nossa trajetória. Eu fui comerciante aqui, meu ramo sempre foi a panificadora, tive padaria aqui no Jardim Primavera, tive panificadora na Mangabinha, no Banco Raso. Ou seja, você foi homem das massas, não é isso? Com certeza. Ô Fred, a gente sabe que o PP ele tem uma flexibilização enorme nas 3 instâncias de poder. O PP integra o chamado Centrão, é um grupo de deputados que tanto faz ser grego, ser troiano, na verdade é um grupo político mais de governabilidade do que de fazer política. A nível de Bahia, o PP tem um imbróglio aí, né? O PP não se identificou ainda. O PP era anti-PT, depois passou a ser PT, e hoje há um segmento do partido que é situacionista, enquanto que outros é oposicionista. Então, a nível nacional e estadual, o PP não tem uma definição ainda. A gente não pode identificar o PP
em que situação ideológica ou política está se posicionando. Mas a nível de Itabuna, havia até um pouco tempo atrás também uma dúvida. O PP vai apoiar a reeleição de Augusto Castro? O PP vai abrigar um outro prefeiturável? O PP vai ter o Roberto Minazas, que é sempre um nome lembrado, uma figura expressiva da nossa sociedade, talvez um dos maiores contribuidores e empreendedores do desenvolvimento da cidade, e é sempre lembrado o Roberto Minazas como um nome a ser cogitado, né, a ser prefeito de Itabuna. Mas aí, inesperadamente, surge Fred. Então, Fred, essa sua candidatura, ela tem também possibilidade de um recuo para ser vice de um dos prefeituráveis, e pelo perfil do PP, eu acho que pode ser qualquer um deles aí, eu estou enganado. E se efetivamente essa sua candidatura não emplacar, você flexibilizaria para o entendimento de uma composição como vice em uma dessas candidaturas? E dentre elas, qual a que você acha que esteja mais próximo do perfil hoje do comando do PP em Itabuna? Val, excelente a sua pergunta. O PP é um partido de centrão, um partido que trabalha uma relação de convivência sempre numa visão geral. Nós temos dois momentos, né? O antes e o depois. O antes da eleição, onde nós definimos com quem nós devemos caminhar, e o segundo momento é quando nós temos o dever, por mandatos que temos, seja lá com o prefeito, seja lá com o vereador, seja lá com o vice-prefeito, seja lá com o deputado federal, deputado estadual, de poder fazer governabilidade. E assim o PP, ele sempre se posiciona, né? A gente trabalha num processo onde nós temos sempre a preocupação maior de que nós precisamos atender o apelo. E com a experiência toda desses líderes, e aqui eu tenho possibilidade de citar vários nomes de representatividade política a nível nacional, nós tivemos os últimos anos onde Mário Negromonte Júnior foi presidente da comissão da LDO, João Leão foi sempre presidente da comissão da LDO, Cacá Leão sempre presidente da comissão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, imagine você a importância que nós, como baiano que somos, como progressista que somos, na execução de todas as ações de governo, nós sempre tivemos uma parcela de contribuição. Por que o partido se posiciona dessa forma? Porque sempre teve o mérito de chegar em situações onde a gente encontra terra arrasada, a gente fazer com que haja a possibilidade de mudança. E essa contribuição dessa experiência que o partido tem, contribui muito com isso. Eu sempre costumo dizer que dentro de uma legislação, de um entendimento eleitoral, né, nós temos as possibilidades de todas as avaliações que precisam ser feitas. Eu estou num momento onde sou observado pela executiva do partido, a nível estadual, pela comissão provisória municipal, até porque o partido ele precisa ter uma avaliação dentro do quadro dele, dos nomes de filiados, de qual a probabilidade que a população vai enxergar os nomes que nós temos com disponibilidade para que haja a possibilidade, né, com essa capacidade, né, com essa formação que nós tivemos. Então eu estou num processo de avaliação. Hoje a gente sabe que não se discute eleição para vice-prefeito. Isso é uma consequência dentro de uma visão, de um entendimento de que isso vai trazer em vários momentos algum tipo de questionamento, porque a gente sabe como é que é o movimento, como é que tudo isso funciona, de que maneira nós devemos nos posicionar dentro de uma posição e de tempo de prazo, quais são os prazos para que a gente tenha a possibilidade de estabelecer, que eu posso ser um candidato que estou chegando por último e lá na frente destacar como primeiro, né? Como você disse também, é difícil falar do PP de Itabuna hoje e não lembrar de Roberto. Então nós temos uma discussão dentro desse contexto democrático, onde nós respeitamos até qualquer outro nome de filiado do partido, porque eu acho que o cidadão que é filiado do partido, ele tem esse direito de poder colocar o seu nome como destaque e verificar justamente qual o termômetro
do povo. O que é que o povo acha, o que é que o povo pensa com relação a essa decisão que nós estamos tomando de colocar o nome de alguém que já faz parte de uma história, que tem um serviço prestado dentro desse partido e que evolui no sentido de poder ajudar a nossa cidade, que nós tanto amamos, que é Itabuna. Ô Fred, nós sabemos que você tem assim uma estreita ligação com instâncias superiores de poder e que até seria de maneira muito cômoda, né, uma possível gestão sob seu controle. Mas é preciso que para ser eleito você tenha essa aceitação popular. E para isso acontecer você tem que ter justamente conhecimento do que está acontecendo, quais são as demandas, quais são as localidades mais vulneráveis, o que elas pedem que sejam discutidos, ações que sejam realizadas. Você já fez um perfil, primeiro do eleitorado, do povo de Itabuna, no contexto do que ele quer para um governo. E uma vez feito esse perfil, você já identificou quais são os pontos que devem ser mais debatidos para as soluções dos problemas em Itabuna? Eu fico à vontade para poder te responder. Nós que vivemos uma relação com a vida pública, nós temos que entender de que é ouvindo que a gente consegue apresentar um levantamento das informações, de um diagnóstico, para que a gente tenha a possibilidade de tomar as devidas e que a gente tenha a condição de evoluir no sentido de trazer a solução para os problemas que a comunidade tem. E eu sempre trabalhei, e isso aqui é uma coisa que nós precisamos criar numa relação cultural, um trabalho chamado de associativismo. O associativismo traz, na verdade, uma responsabilidade e vai trazer a oportunidade da gente poder saber qual a verdadeira situação que cada comunidade tem, qual a expectativa da cidade que o cidadão mora e o que ele quer para essa cidade. Essa participação popular, essa oportunidade de você conhecer nas localidades diretamente os pontos fortes e os pontos fracos, define muito um plano de governo. E eu tenho feito isso. Eu tenho procurado, na verdade, ir às comunidades, fazer um levantamento da situação de cada área, seja saúde, seja educação, seja infraestrutura, seja social, ouvindo as pessoas que têm um trabalho social, as pessoas que lideram e que têm uma possibilidade grande de poder colaborar, porque gestão se faz assim, ouvindo, participando. Observe a geração dos últimos governadores, eles se saltaram do gabinete. Ninguém fica mais localizado num gabinete sem que haja a possibilidade de você estar diante da população, diante dos problemas da população, caminhando, verificando, absorvendo os problemas. Eu acho que fica bem mais fácil quando você consegue, Val, ter esse entendimento. Uma coisa é você ouvir, outra coisa você está vendo, você está enxergando, você está absorvendo. Em cada localidade como essa, por muitas vezes o gestor ele faz uma gestão, uma administração de forma equivocada, porque ele não está ouvindo, porque ele não está tendo essa oportunidade de fazer essa participação junto à população. Muitas vezes o cidadão leva o asfalto, mas o cidadão quer a iluminação. Leva a iluminação e quer o asfalto. Leva o asfalto, mas não tem um saneamento. Então, é nesse contexto que eu te pergunto. Nas suas andanças, nas suas conversas com as pessoas, você já identificou a prioridade, ou seja, olha, o caminho é cuidar da saúde prioritariamente, das artes, da cultura, infraestrutura, assistência social, educação. Você já fez um perfil do que quer a população de Itabuna para o seu futuro prefeito, próximo prefeito? Com certeza, eu como pré-candidato a prefeito, uma das coisas que eu tenho avaliado é que não vai adiantar a gente cuidar da infraestrutura da cidade se as pessoas estão doentes. Se as pessoas estão com toda a possibilidade de poder estar vocacionadas, né, a desenvolver as ações daquilo que gosta, daquilo que é necessário que se faça. Eu sempre tenho dito que nós precisamos atuar de forma diferente. Não é o povo que tem que procurar a prefeitura. É a prefeitura quem tem que procurar o povo.
Então é dentro desse contexto. Eu fiz uma visita em alguns bairros da cidade e cheguei de casa em casa. E um dos grandes problemas hoje que eu observei é a saúde. Tem pessoas que estão passando por um processo que está faltando orientação, está faltando acolhimento, está faltando, na verdade, um pouco daquilo que nós podemos chamar de forma muito tranquila de amor. As pessoas precisam ser cuidadas, principalmente as pessoas mais idosas. E nós temos aí, dentro de um direcionamento, 3 fases que nós precisamos perceber e que nós precisamos colocar como, dentro de um planejamento estratégico, essas 3 fases, que é início, meio e fim. Algo que tem a relação com curto, com médio e com longo prazo. Essa é uma definição que nós precisamos obter. E isso passa por ações que estão diretamente ligadas à educação, ao jovem. Nós não conseguimos, na verdade, ver um programa funcionando. Um programa que a gente tem a possibilidade de demonstrar para o jovem o dom que ele tem, o quanto ele pode fazer a diferença dentro da comunidade dele. Então eu vou estar fazendo agora uma proposta à população de que nós precisamos fazer os encontros com os moradores de cada bairro para que a gente tenha a possibilidade de elaborar um documento. E eu vou me colocar nessa relação, atendendo esse apelo de cada cidadão, criando inclusive um documento, que é um termo de compromisso com a população, do que é que eles mais desejam que a gente tenha a possibilidade de implementar. E qual o tempo que isso vai levar? Às vezes tem situações, Val, que é de curtíssimo prazo. Limpeza de meio-fio, iluminação pública. Porque analise bem, a gente só vai fazer uma administração coerente se a população tiver a possibilidade de nos ajudar. Mas para isso a gente tem que ter transparência. Ô Fred, eu tenho uma concepção, eu vou pela teoria de que alguns problemas de ordem governamental, eles acabam sendo solucionados quando a pessoa está dentro do mercado de trabalho. O cidadão que está trabalhando e relativamente ganhando bem, ele muito pouco vai precisar de ir no posto médico, porque ele vai ter recursos para pagar uma consulta, sabe? No posto médico ele vai levar 4, 5 meses para um atendimento, para um exame, enquanto que particular ele vai levar meia hora, 1 hora. Você tem, por exemplo, um exame oftalmológico. Se você pede lá no posto médico é de 4 a 6 meses. Mas se você tem ali 150, 180 reais, você faz em meia hora. Então eu sempre digo que às vezes a causa do problema está na empregabilidade. Quando você está desempregado, você vai ter que se submeter à escola pública que não ensina, ao serviço de saúde pública que não cura ninguém, sabe? Há uma infraestrutura que sempre vai depender de um mototáxi, de um ônibus que atrasa, enfim. Eu acho que a questão da geração de emprego e renda, ele acaba solucionando diversos problemas. Nesse contexto, você tem alguma proposta? Você já pensou em alguma coisa? Você fala em associativismo, né? Nós temos situações de cooperativismo que também podem ajudar bastante. Nós temos o exemplo de Gramado, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que não produz cacau, mas é campeã nacional de chocolate. O que é que você imaginou para levar para a população uma proposta efetiva no sentido de que as pessoas tenham emprego? Perfeita a sua colocação. Será que a nossa cidade está preparada para receber os grandes empresários, as grandes indústrias? Será que nós não vamos ter que trabalhar muito nessa relação e ver, inclusive, porque nós não precisamos criar nenhuma roda, uma nova roda. O que nós precisamos implementar é onde os projetos estão dando certo e de que forma está sendo executado esses projetos. Nós temos cidades que contribuem demais com esse país nessa geração de emprego. E o que elas fizeram? Que modelo elas implementaram? E de que forma nós devemos fazer para que a gente tenha o mesmo sucesso? Itabuna, eu me lembro que nós tivemos em um determinado momento uma discussão, e de lá de Brusque veio o presidente da Câmara de Vereadores de lá, veio inclusive por intermédio de uma relação de amizade que criou com o Robinho. Nós temos praticamente quase 7.000 pessoas que está entre Guararema, São José da Vitória e Itabuna, morando lá. E o desejo daqueles empresários era que as empresas aqui pudessem ser instaladas e, em vez daquele povo que é daqui, pudesse estar servindo aqui e não lá.
E é dentro dessa projeção, desse entendimento, dessa avaliação, que, pela experiência que o João Leão, nosso ex-vice-governador, atual deputado federal, ele tem, até porque ele sempre teve essa relação de acesso aos empresários, que eu vou trazer como um modelo nessa discussão, e dentro dessa visão como executivo, viabilizando diretamente essa relação ligada à Câmara de Vereadores. Será que nós temos uma lei que nos dá a possibilidade do cidadão vir se instalar aqui na região e ele ter todo o subsídio necessário, né? Será que nós teríamos essa chance de poder gerar aqui 3 mil, 4 mil, 5 mil empregos e o empresário ter a disponibilidade de também receber algo de contrapartida com relação à execução do gestor, não esquecendo inclusive daqueles que já são daqui, que fazem parte dessa relação aqui, porque eu tenho visto, inclusive tem sido muito questionado, os donos de supermercado daqui da nossa região vem se queixando muito, que são muitos os benefícios que as empresas de fora estão tendo e que eles nunca tiveram. Então eu quero ampliar essa discussão. Eu quero trazer, nesse contexto, esse modelo de geração de emprego e renda, né, e desenvolvimento econômico, não só na visão da indústria, mas do turismo também. Perceba, hoje a gente não tem um aeroporto. Quer dizer, nós temos um aeroporto aqui, mas o aeroporto não funciona. Então, quais são as medidas que nós devemos, dentro dessa relação, para que haja essa possibilidade de receber essa estrutura das grandes indústrias vir para a nossa cidade? Onde é que está o gargalo? E como é que nós devemos discutir isso? Fazendo justamente esse chamamento e verificando essa possibilidade com os empresários, para que eles tenham a possibilidade de dizer, não, para que eu tenha a possibilidade de instalar a minha indústria em Itabuna, eu preciso que haja a possibilidade da gente ter um centro industrial municipal. E como é que nós vamos fazer isso? E qual é a disponibilidade? E com quem nós vamos poder contar com essa relação dessa parceria? Há a possibilidade de desapropriação? Qual o tamanho da área? Então é dentro desse contexto, dessa visão, desse entendimento, ligado diretamente às partes interessadas, que nós vamos fazer todas essas mudanças que tão necessário é. Para quê? Para que a gente tenha a possibilidade de chegar onde você acabou de dizer. O cidadão, ele empregado, ele passa a ter dignidade, de ter a possibilidade de colocar o pão de cada dia, de poder fazer a manutenção necessária do atendimento, seja na saúde, seja na educação. Então essas são as probabilidades daquilo que nós temos como experiência de verificar, né, dentro de um plano, nessa relação empresarial, atraindo aqueles que terão possibilidade de vir para que, no mínimo, daqui nunca mais saiam e que a gente também não tenha essa tristeza de todos os dias ver famílias e mais famílias deixando a nossa região, porque, infelizmente, nós vivemos numa região onde nós tivemos o impasse da vassoura de bruxa, era uma região muito pautada e voltada só para o cacau. Nós nunca tivemos uma região muito diversificada. E se a gente for aqui bem próximo, eu vou em Barra do Choça. É uma região altamente diversificada, que de tudo que eles fazem em áreas pequenas, com produção bem pequenininha, mas há uma diversificação na área da pecuária, na área da agricultura. Então são modelos como esse que a gente tem que fazer com que nós tenhamos, na verdade, uma equipe técnica que dê um amparo técnico suficiente para que a gente tenha a possibilidade de ver as coisas acontecerem aqui. É isso aí, Fred. Então a gente pode ter a garantia da sua parte de que, uma vez eleito prefeito Itabuna, contigo Itabuna não vai parar. Com certeza, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, ao contrário, nós vamos avançar, né? Nós vamos buscar justamente a relação da boa convivência com o governador Jerônimo, com o presidente Lula, porque daqui a 2 anos o próximo governador continua Jerônimo, o próximo presidente da República continua o presidente Lula. Então é com ele que nós vamos, na verdade, fazer com que haja a possibilidade da gente trazer a governabilidade e desempenhar as ações tão necessárias. Como é que Itabuna, hoje, uma cidade
altamente ligada. E eu aqui posso até dizer que Itabuna é a capital do chocolate. Eu não posso tirar esse mérito do potencial da agricultura. A gente pouco fala em projetos pautados para a área de agricultura. Quais são os projetos executantes que nós temos nessa relação? Uma das coisas que tem me deixado muito triste, porque Itabuna podia ter evoluído muito mais. E aí eu quero trazer um exemplo. Quando nós fizemos a gestão e que eu fui secretário de Relações Institucionais, nós tínhamos um departamento de núcleos de projeto que evoluíram ao longo dos anos. Em 4 anos, nós conseguimos fazer com que a execução de projetos estruturantes, e aqui eu posso citar alguns, o Hospital Costa do Cacau veio numa relação de projeção diante de um projeto que nós encaminhamos ao governador Rui Costa e iniciamos lá com Jacques Wagner, e que hoje é uma realidade. Nós temos a ponte estaiada de Ilhéus, que foi um projeto executante pelo nosso partido, pela articulação que o nosso partido, o Partido Progressista, teve, que implementou. Nós tivemos agora a possibilidade de ver a duplicação da Zona Sul em Ilhéus. Projetos estruturantes que nós dinamizamos pela relação que nós tínhamos com o governo do Estado, com o governo federal, pelo tamanho do partido, pelas ações do partido, que nós conseguimos, por intermédio das emendas de bancada e as emendas individuais, fazer com que Ilhéus tivesse o sucesso que hoje está tendo. Mário Alexandre foi um mero inaugurador. Está lá com o prefeito e só fez inaugurar aquilo que nós implementamos. Itabuna passa praticamente numa relação de governo federal, de governo estadual, e a gente não vê esses avanços. Me diga qual foi o projeto estruturante, o grande e mega projeto, com toda essa relação que o prefeito Itabuna tem hoje, né, junto ao governo federal e o governo estadual, que nós tivemos possibilidade aqui de inaugurar. É isso aí. Fred, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer sua participação, dizer que a sua luta não vai ser fácil, né, até por conta do perfil que eu anteriormente relatei aqui da cidade, mas assim, tipo, a gente sabe que quando a juventude chega com vontade de atingir os seus objetivos, quando as novidades acontecem, a gente sempre tem no meio da população a esperança de dias melhores. Independentemente daquilo que você vai poder executar, de você vencer ou não a eleição, a gente sabe da sua vontade de acertar. E por conta deste fato é quem tem essa simpatia, e a gente fica torcendo para que efetivamente você possa empreender suas ideias, seus projetos, e que se essa caminhada for árdua, que ela no final tenha assim, um resultado muito positivo, e que Itabuna só venha a ganhar com a sua possível vitória. Então, sucesso e obrigado, querido, por ter estado conosco na edição do programa de hoje. Disse que para você passar pelo propósito, você também tem que passar pelo processo. Diz que a vida só é dura para quem é mole. Eu nunca tive vida mole. A vida sempre foi dura, mas eu nunca desisti. O nosso objetivo é um só: poder ajudar, colaborar com pouca experiência que nós tivemos, que adquirimos ao longo dos 31 anos. Quero assim te agradecer, Val, pela oportunidade. Você que é um grande comunicador, uma pessoa que está bastante atenta aos problemas que nós temos aqui, não só em Itabuna, mas em toda a região. Lhe dizer que sempre estarei à sua disposição, e tenho certeza que se amanhã eu for prefeito de Itabuna, eu vou contar com o seu apoio, com as suas orientações e com os seus conselhos. Ok, querido, obrigado. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.